Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma monitoria. Nós vamos ter uma conversa bem rapidinho sobre alguns assuntos que vão cair na avaliação integrada de vocês. Hoje vai ser uma conversa bem rapidinha, bem curtinha, só para a gente revisar alguns assuntos específicos mesmos, e aí vocês estão liberados para o sábado, beleza? Para começar, eu vou falar de alguns conteúdos que a Luísa passou para mim, que provavelmente vai cair na prova de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, podem fazer perguntas, podem mandar no chat também, fica por opção de vocês, tá bom? Então vamos começar. Eu vou falar sobre um assunto, são dois tipos de casamento que provavelmente vocês já viram. E, assim, eles têm uma certa semelhança, porém tem um detalhezinho que diferencia um do outro. Nós já conversamos sobre casamento, né, acho que há umas 2 ou 3 aulas atrás. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar nas aulas anteriores, que aí vai ter uma aula inteira só falando sobre esse assunto, que é o assunto do casamento. Mas vamos revisar dois tipos de casamento que eu não lembro se eu comentei com vocês, que é o casamento não culpativo e também o casamento em caso de moléstia grave. Eles têm uma semelhança que é o quê? Nos dois casos, um dos nubentes se encontra impedido de ir até o cartório para realizar o casamento. Ele, por algum motivo de saúde, ele se encontra impedido de realizar o casamento da maneira, da maneira comum, da maneira que nós estamos acostumados mesmo, que é ali ir no cartório com as duas testemunhas, enfim. No caso do casamento não culpativo, a pessoa está, por exemplo, internada num hospital. E num caso assim, que não dá para esperar mais para casar, a pessoa quer se casar, porque muitas vezes, gente, a pessoa está ali em perigo de vida. A pessoa está ali correndo o risco de morrer a qualquer momento. E a gente pensa, nossa, mas por que a pessoa ainda quer casar? Mas às vezes é um sonho da pessoa, é o sonho que ela quer realizar, talvez dos pais dela, enfim. E por respeito a essa vontade dos nubentes, existe essa exceção, tá bom? É um caso de exceção, que é o caso do casamento não culpativo. A pessoa está ali num hospital, internada, correndo o risco de morrer a qualquer momento. E nesse caso, o juiz vai até lá para celebrar o casamento, só que o que ele tem de diferente do casamento comum, vamos dizer assim? Nesse caso, em vez de 2 testemunhas, ele vai precisar de 6 testemunhas, e essas testemunhas não podem ser conhecidas dos nubentes. Então, o que vai acontecer? Para esse casamento não compatível ser válido, o juiz vai até o hospital para celebrar esse casamento junto com os noivos, mas precisa de 6 testemunhas e essas testemunhas não podem ser conhecidas dos noivos, precisam ser pessoas desconhecidas. Essas pessoas vão assinar um termo dizendo que realmente o nubente está correndo risco de vida, que ele realmente não poderia celebrar o casamento da maneira habitual e por isso está celebrando desse jeito, né, do casamento não compatível. Então é assim que ele funciona. Geralmente, quando ele acontece, é que é muito raro acontecer, gente, ainda mais aqui no Brasil. É, convenhamos, existe uma cultura cada vez maior de não se casar, né? São poucas as pessoas que sonham em se casar, enfim. E aí, ainda mais quando a pessoa está ali no hospital correndo risco de vida, eu acho que dificilmente ela pensa nisso, né? Mas existe essa opção. E quando acontece, geralmente, quem assina ali, quem são as testemunhas, pode ser o enfermeiro, pode ser o faxineiro ali do hospital, as pessoas que estão ali, que são desconhecidas dos nubentes e que assinam como testemunhas de toda aquela situação, e aí o casamento passa a ser válido. Esse é o casamento não culpativo. Nós também temos o casamento em caso de moléstia grave. Nesse caso, que também é muito parecido, na verdade, o que vocês podem guardar para diferenciar um do outro? O que vai diferenciar o casamento não compatível do casamento
em caso de moléstia grave, são duas características. O local, porque do não culpativo a pessoa está no hospital, está internada, enfim. E no casamento, em caso de moléstia grave, a pessoa pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar acamada na casa dela, ela pode estar, por exemplo, na casa de algum parente onde ela não consegue sair. Enfim, é um caso, como o nome mesmo já diz, caso de moléstia grave. Então a pessoa não consegue se locomover, ela não consegue sair daquele local para poder se casar e ela não quer esperar mais tempo também, da mesma forma do casamento não compatível. Então existe essa opção, que é o casamento em caso de moléstia grave, que é um caso onde o juiz ele também vai aonde aquele casal está. Então, ele vai até a casa onde aquela pessoa está acamada, onde aquela pessoa está ali doente, impossibilitada de poder ir até o cartório, celebra o casamento. E diferentemente do casamento não culpativo, do caso do casamento em caso de moléstia grave, não precisarão de 6 testemunhas. Na verdade, precisarão de apenas 2, como o casamento habitual mesmo, onde são 2 testemunhas. Não existe regra das testemunhas serem desconhecidas, não existe essa regra. São 2 testemunhas, como casamento normal. A diferença é que essa pessoa está impossibilitada de se casar por motivos de saúde e de se casar no cartório, que eu digo, tá, gente? Ela está impossibilitada de ir até o cartório se casar, por isso o juiz vem até a casa dessa pessoa ou vai ao local onde ela está e celebra o casamento ali. No caso do não culpativo, o casamento é celebrado no hospital, a pessoa está correndo risco de vida, pode morrer a qualquer momento, precisa de 6 testemunhas desconhecidas, tá bom? São esses 2 tipos de casamento que provavelmente vai cair na prova de vocês. Guardando essas diferenças que eu falei para vocês, vocês já vão saber diferenciar um caso do outro. São 2 exceçõezinhas, não ocorre com muita habitualidade aqui no Brasil, mas existe essa opção em respeito à vontade de uma pessoa que, de repente, tem um sonho ali de se casar, tem a vontade de se casar, mas por motivos de saúde, enfim, por circunstâncias da vida, está impossibilitado. Esse é um lado muito humano da lei, pelo menos na minha opinião, eu acho muito, muito humano. Agora vamos conversar sobre o regime de bens, que também provavelmente vai cair. Peraí que tem alguém me ligando. Pronto. Provavelmente vai cair. No caso do regime de bens, gente, existem 4 que acredito que todo mundo aqui conheça. Eu vou falar rapidamente sobre eles. O que nós vamos conversar tem regimes que os bens se comunicam e tem regimes que os bens não se comunicam. E também sobre alteração. Gente, no antigo Código Civil, lá em 1916, gente, faz muito tempo, as pessoas não podiam mudar o regime de bem. Então, se uma pessoa se casava com, vamos supor, o mais comum, né? Comunhão parcial de bens. Gente, até o fim daquele casamento, seja por morte, seja por divórcio, enfim, até o fim daquele casamento, o regime de bens que regia aquela união conjugal seria o da comunhão parcial de bens, porque não era possível, pelo menos no antigo Código Civil, a pessoa mudar o regime de bem. Quando nós mudamos o nosso Código Civil lá em 2003, a partir daquele momento já houve essa possibilidade do casal, em determinado momento, alterar ali o regime de bem, enfim, é um direito do casal. Porém, existem alguns requisitos para que essa alteração seja feita. Existem casos onde a alteração pode ser feita até mesmo no cartório, mas são casos assim excepcionais, até mesmo porque para a alteração conseguir ser feita, ser certinho, né, perante a justiça, vamos dizer assim, para ela ter validade perante a justiça, para ser uma alteração válida de regime de bens, é necessário
restar comprovado que aquela alteração não está prejudicando nenhuma das partes. Então, a pessoa, o casal, né, precisa apresentar, por exemplo, certidão de dívida ativa negativa, precisa mostrar que está sem dívidas, por quê? Existe a possibilidade de uma pessoa, ainda mais uma pessoa que está querendo se separar, sei lá, uma pessoa que quer se vingar do cônjuge, sei lá, por algum motivo queira se vingar, e naquela mudança ali do regime de bens, a pessoa pode simplesmente prejudicar a outra, entendeu? E aí, quando ocorre esse tipo de má-fé, a justiça tenta impedir. De que forma? Aplicando esses requisitos para alteração. Então, não é impossível alterar o regime de bens do casamento, mas existem vários requisitos. Quais são esses requisitos? Provar que ninguém está sendo prejudicado, provar que não existem dívidas, por exemplo, enfim. E precisa também do consentimento, obviamente, precisa do consentimento dos dois, certo? Existem casos que podem ser feitos somente no cartório? Existem, mas são esses casos onde realmente nenhum dos lados vai sair prejudicado. Quando nós falamos, por exemplo, de um casal que tem muitos bens, enfim, ou um casal que de repente um dos cônjuges pode estar, sei lá, com dívidas no nome, vai precisar sim de uma ação judicial e vai ser difícil de alterar, tendo em vista todas essas circunstâncias. Mas, só para vocês saberem, existe sim a possibilidade da alteração e essa alteração, embora em alguns casos não seja tão simples, ela é possível. Antigamente não podia, né? No antigo Código Civil não podia. Agora falando sobre os regimes de bens, 4 tipos, como eu falei. Comunhão parcial, comunhão universal ou comunhão total, né? Existe comunhão universal de bem e comunhão total de bem, que são a mesma coisa. Separação total e a participação final nos aquestos. Essa participação final nos aquestos é uma espécie mista de regime de bens, porém, ela é uma espécie de regime de bens que está sendo extinta no nosso anteprojeto do novo Código Civil, que pode passar a vigorar talvez no próximo ano, nos próximos 2 anos, enfim. Então, no anteprojeto, essa espécie está sendo extinta. Então, vamos focar nos outros 3. Vocês só precisam saber que nessa participação final nos aquestos é uma espécie mista. Durante o casamento, é um regime de bem, e quando acaba o casamento, na hora de dividir, ocorre de outra forma, beleza? Vamos focar, então, nos 3, que é comunhão parcial, comunhão total ou comunhão universal e separação total. A comunhão parcial de bens é a mais comum, é a mais utilizada, até mesmo porque, se nós pararmos para pensar, pelo menos na minha opinião, é a mais justa. É o regime de bens mais justo de todos, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque como é que ela funciona? Até a data do casamento, tudo que é da noiva é só da noiva, e tudo que é do noivo é só do noivo. A partir do momento em que eles se casam, tudo aquilo que é conquistado durante o período do casamento passa a ser do casal. Portanto, se ocorrer uma separação, se ocorrer um divórcio, lembrando que não existe separação, tá, gente? Pelo menos na lei, não existe separação, somente o divórcio. Nós já conversamos também sobre isso, acho que há umas 2 aulas. Passa a ser do casal. Então, separando ali, a partir do momento em que eles se divorciam, tudo que foi conquistado durante o casamento, todos os bens que foram comprados, adquiridos durante a constância do casamento, vai ser dividido. Então, vai ser 50% da mulher, 50% do marido. Enfim, só um exemplo aqui para vocês poderem entender. Quando nós falamos de comunhão universal ou total, nós estamos falando de um regime que, na minha opinião, é muito perigoso.
muito perigoso, porque como o nome já diz, comunhão total dos bens, comunhão universal de bens. Então, tudo aquilo que foi adquirido durante o casamento vai ser dividido entre as duas pessoas ali no momento do divórcio, porém, tudo aquilo que era do casal não, perdão, que era somente de um dos dois, né? Antes do casamento, ou seja, no momento em que a pessoa ainda era solteira, no momento em que a pessoa ainda nem conhecia o cônjuge, tudo, gente, tudo. Pensa, tudo que a pessoa adquiriu desde quando ela era solteira, na constância do casamento, vai ser dividido. É a comunhão total, universal de bens. E é um regime muito perigoso, porque você coloca em risco todo o seu patrimônio, né? Porque eu acho que na comunhão parcial, pelo menos aquilo que eu adquiri no momento em que eu era solteira, é só meu. E eu acho isso justo. Então, no momento em que eu me caso, na comunhão parcial, tudo aquilo que for adquirido na constância do casamento, no momento do divórcio, vai ser repartido, né? Metade para um lado, metade para outro. E aquilo que antes do casamento era só de uma pessoa, continua sendo só daquela pessoa. Agora, no caso da comunhão total, universal, tanto os bens adquiridos antes do casamento quanto durante a constância do casamento vão ser divididos. Então, na minha opinião, é um regime muito perigoso. É para quem tem coragem, tem que ter muita coragem. E no caso da separação total, também é muito simples. O nome já diz separação total. Então, independentemente da data em que aquele bem foi adquirido, ele pode ser adquirido antes do casamento ou ele pode ter sido adquirido durante a constância do casamento. Tudo aquilo que eu adquiri é meu, tudo aquilo que o meu cônjuge adquiriu é dele. É a separação total. Que também é bem simples, certo? Se nós pararmos para pensar, a separação total e a comunhão total ou comunhão universal são o oposto, certo? Elas são opostas entre si. Porque na comunhão total, tudo vai ser dividido, tanto aquilo que foi adquirido no momento em que a pessoa ainda não era casada, quanto aquilo que foi adquirido durante a constância do casamento vai ser dividido entre os dois no momento do divórcio. E na separação total, tudo aquilo que foi adquirido tanto antes quanto depois não vai ser dividido. O que é de um, o que é do outro é do outro. Então, guardando esses tipos de regimes de bens, vocês já estão super preparados para a avaliação integrada de vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. O conceito de regime de bens, acredito que todos saibam, embora eu já tenha apresentado eles aqui para vocês, não custa falar do conceito, né? O conceito é um conjunto de regras que faz a regência dos bens de um casal. É só isso que vocês precisam saber. É um conjunto de regras que vai fazer a divisão, que vai fazer a regência. Divisão não, a regência, porque existem casos onde não há divisão, como é o caso da separação total. Que faz a regência dos bens daquele casal. Em que momento o regime de bens passa a vigorar? Gente, ele passa a vigorar a partir do momento exato em que o casamento é celebrado. Então, vamos supor que hoje, dia 8 de novembro de 2025, às 9h42, uma pessoa se casa. Pode ser que realmente isso esteja acontecendo, né? Quem sabe? A partir de 9h43, o regime de bens que aquele casal escolheu vai passar a vigorar. Então, a partir do momento em que a pessoa se casa, gente, a partir do momento que assinou ali o papel, o regime de bens já passa a vigorar. Então, todos os bens, vamos supor, eles escolheram a comunhão parcial mesmo, que é o mais comum, comunhão parcial dos bens. Eles escolheram esse regime. A partir desse momento que eles assinaram ali o papel, que eles se casaram, que o juiz disse, vocês estão casados perante a lei. A partir desse momento, qualquer bem que um dos dois adquirir passa a ser dos dois e, eventualmente, caso ocorra um divórcio, vai ser dividido. Certo? Então, em que momento o regime de bens passa a vigorar?
ele passa a vigorar a partir do momento exato da celebração daquele casamento. E em que momento ele cessa? Quando ocorre a cessação do regime de bens. A cessação vai ocorrer com a separação de fato do casal. Porque nós já falamos que não existe separação, né, perante a lei, certo? Então, no ordenamento jurídico brasileiro, existe o quê? Divórcio, não existe separação. Mas nós já conversamos também em outras aulas que na vida real, no ordenamento jurídico não existe separação, mas na vida real existe muito. Na vida real mesmo, muitas vezes um casal ele só se separa, ele não se divorcia. Ele continua casado ali no papel, mas vai cada um para o lado, cada um segue sua vida, porém, perante a lei, eles continuam casados. Isso é a separação de fato. Existe um casamento ali no papel, a pessoa continua casada. Como é que eu posso dizer? O casamento é válido perante a lei, porque está ali, não tem o documento falando que o casal se divorciou, porém, na vida real, eles se separaram, foi cada um para um lado, de repente já tem até um outro companheiro, uma outra companheira, e perante a lei eles ainda estão casados. Isso é o que? É a separação de fato. Existe sim um casamento ali perante a lei, mas na vida real eles não estão casados, eles não vivem juntos, eles estão separados. Então, no momento da separação de fato do casal, ocorre a cessação do regime de bem que eles escolheram. Então, em que momento ele passa a vigorar? O regime de bem ele passa a vigorar no momento da celebração do casamento. E ele cessa, ele deixa de ser válido, ele deixa de vigorar no momento da separação de fato do casal. Percebam que não é no momento do divórcio exatamente, é no momento da separação de fato daquele casal. Beleza? Eu acredito que não tenha mais nada para falar. É só um comentário agora, para nós já finalizarmos aqui a nossa conversa. Existe, né? Um entendimento de que pessoas com mais de 70 anos, 70 ou 71, não podiam escolher o regime de bens que eles queriam se casar. Porque aqui no Brasil, isso inclusive já virou até piada, né, para os brasileiros, mas existe aquela coisa, o velho da lancha, eu vou casar com uma pessoa, a pessoa morre, eu fico com os bens, né, aquela coisa bem de novela mesmo, enfim, onde uma pessoa se casa com a outra por interesse e visando a proteção do patrimônio daquela pessoa idosa, eles proibiram, né, o ordenamento jurídico proibiu as pessoas idosas, se não me engano, a partir dos 70 anos mesmo, de escolherem o regime de bens que regeria, né, o casamento delas com uma pessoa mais nova. Só que já foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei e também existem diversas jurisprudências que dizem que essa lei realmente é inconstitucional. Esse tipo de pensamento é visto como preconceituoso e inconstitucional. Por quê? Porque faz diferença, né, entre as pessoas, porque a pessoa pode ser ali, tipo, idosa, mas ela também não é idiota, gente, com perdão da palavra, mas ela tem capacidade de entender o que está acontecendo, até mesmo porque se ela não tivesse capacidade, aquele casamento não ocorreria, se ela não tivesse capacidade de entender, que eu digo. Se não tivesse a capacidade para entender o ato que está ocorrendo ali, aquele casamento seria nulo, vocês concordam comigo? Então, ela entende o que está acontecendo, ela está ciente, e é um direito dela. Vamos supor que a pessoa realmente queira aquele casamento, mesmo sabendo que o cônjuge ali tá com ela por interesse, ela tem o direito. Enfim, esse direito não pode ser negado a ela.
então já foi declarada a inconstitucionalidade, tá? E diversas jurisprudências realmente corroboram com essa ideia de que a pessoa pode sim, independentemente da idade dela e da idade do cônjuge, a pessoa pode sim escolher o regime que vai reger aquele casamento, certo? Bom, eu acredito que não tenha mais nada para acrescentar. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui no chat. Eu acredito que não. Então, eu já vou finalizar a aula aqui. Já vou liberar vocês para o sábado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo. Como eu sempre digo, diversas vezes a gente se esbarra ali pela faculdade, então se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar vocês, tanto em direito das famílias quanto em determinada outra matéria, desde que eu tenha o conhecimento, né, desde que eu também já tenha estudado, para mim vai ser uma alegria ajudar vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Boa sorte na prova, pessoal!